Você sabia que o Kong quase foi extinto por criaturas que mal chegam na metade do tamanho dele? E eu tenho como provar isso pra você. Fica até o final pra você entender que a Ilha da Caveira é perigosa não por causa de quem está no topo, mas por tudo que vive embaixo dele. Fala, meu querido, tudo bem com você? Se você caiu aqui de paraquedas, deixa eu te dar o contexto básico de tudo aqui. A Ilha da Caveira é o lugar do Monstroverso onde o Kong vive, isso você já provavelmente sabe. Ela apareceu pela primeira vez lá na tela em 2017, no filme Kong, a Ilha da Caveira, e desde então virou um dos ambientes mais perigosos de toda a franquia. Mas tem uma coisa que a maioria das pessoas esquece quando fala dessa ilha: o Kong não é o problema principal de lá não. O que eu quero que você entenda ao longo desse vídeo é o seguinte: a Ilha da Caveira não é perigosa apenas por ter criaturas grandes, ela é perigosa porque cada criatura que sobreviveu até hoje nesse lugar resolveu um problema específico de sobrevivência de um jeito que vai além do que a gente intuitivamente associa com ser uma ameaça. Então vamos às 7 criaturas mais mortais da Ilha da Caveira. E uma observação antes da gente começar: eu não tô aqui pra te listar as maiores ou as mais famosas não, tá? Eu tô aqui pra te mostrar as mais mortais, e isso muda bastante a ordem das coisas. Vamos começar agora aqui com o nosso número 7, com um bicho que aparece rapidinho em Kong, a Ilha da Caveira, mas que faz um estrago, mano, incrível. É, tá bom. Eu tô falando dos Lift Wings, ou asas de folha. Eles parecem répteis voadores, mas o corpo e as asas deles parecem exatamente com as folhas e galhos da Ilha da Caveira. O bicho é longo, né, curvo e cheio de dentes afiados. Eles são todos verdes e texturizados, então quando um bicho desse está parado numa árvore ou voando no meio da floresta, ele simplesmente some no meio da vegetação. Você só percebe que ele tá ali quando ele já tá a um palmo da sua cara. O problema real não é o golpe deles, mas como eles agem em bando. No filme a gente consegue ver bem do que eles são capazes. Tem uma cena bizarra onde eles conseguem levantar um adulto do chão e desmembrar ele no ar, sabe, em questão de segundos. O que coloca eles nessa posição da lista não é só o ataque em bando, mas um detalhe muito perigoso: se você tá no meio do mato, eles não fazem barulho nenhum, porque são extremamente furtivos. Eles planam baixinho, sabe, sem aquele batimento de asas barulhento que os outros monstros gigantes costumam fazer. E é isso que assusta, né, porque como você se defende de algo que você não consegue nem ouvir chegando? Eles estão aqui no nosso número 7, porque se você sair da floresta e for para um campo aberto, a camuflagem não serve para nada e o perigo cai bastante. Mas no meio do mato denso, você nunca vai ver um Lift Wing chegando. Seguindo para o nosso próximo, que é o número 6. Mano, agora que a gente sobe de nível de ameaça no céu para algo completamente insano. São os Psycho-Vultures, ou os Psycho-Butres, né? Eles são o verdadeiro terror das HQs oficiais da franquia, aparecendo principalmente nos quadrinhos Skull Island: The Bird of Kong. A aparência já é bizarra, né? Parece uma mistura de morcego gigante com asas longas e olhos enormes. Mas o que faz deles um pesadelo não é o tamanho ou a cara feia deles, é o que eles comem. Na Ilha da Caveira, esses bichos se alimentam de uma espécie de baiacu nativo que é absurdamente venenoso. Em vez de morrer, esse veneno deixa os Psycho-Vultures completamente doidões, sabe? Eles ficam loucos. Eles ficam tão alucinados e agressivos que atacam qualquer coisa que se mexa, não importa se o alvo é 10 vezes maior que eles. E o pior é que essa química maluca no corpo deles gera tanta energia que eles conseguem cuspir descargas de eletricidade e calor pela boca. Diferente dos Lift Wings, que chegam de fininho, os Psycho-Vultures fazem um barulho ensurdecedor. Eles atacam em bandos gigantes, mas super coordenados, cada um mirando num ponto diferente da presa. Nessa HQ que eu acabei de citar, eles são mostrados atacando e destruindo os Osprey da Monarca, aquelas aeronaves militares pesadas de transporte. O detalhe também muito assustador é que eles não atacam para se defender ou proteger o ninho. Por causa do veneno na cabeça deles, eles viram caçadores completamente oportunistas e irracionais em vários momentos. Se eles te virem de longe, eles vão voar na sua direção para destruir qualquer coisa, sem pensar duas vezes. Eles estão no nosso número 6 porque o perigo real é o bando e essa alucinação causada pelo veneno. Se fosse um só e você tivesse uma arma pesada, até dava para encarar tranquilo. Chegamos ao número 5 com um bicho que você com certeza imaginou errado só de ouvir o nome dele. Quando a gente ouve Locust, né, que seria gafanhoto, logo pensa numa nuvem gigante de insetos voando na sua direção, né? Só que, mano, esquece isso. Na Ilha da Caveira as coisas são muito mais traiçoeiras. Os Swamp Locusts, que dão as caras na HQ Skull Island: The Bird of Kong, não matam voando por aí. Eles são predadores aquáticos medindo entre 6 a 8 metros de comprimento. São uma mistura de centopeia gigante com pedaços de árvore terminando numa boca redonda e cheia de dentes. Mas o que coloca ele na nossa quinta posição não é só a feiura
feiura, é o truque de camuflagem e a quantidade assustadora deles no ecossistema. O Swamp Locust entra na água do pântano, deita de barriga pra cima debaixo d'água e estica as pernas longas pra fora da superfície. Aí que mora o perigo. As pernas deles são idênticas a galhos secos. A camuflagem deles é tão perfeita que você olha pra água e acha que é só vegetação morta, mas na verdade você tá encarando um mar de predadores de 8 metros de comprimento. Eles só não estão mais acima na lista porque o perigo deles é muito localizado, sabe? Se você ficar fora da água e das áreas pantanosas, você tá seguro deles. A gente passou os últimos minutos falando de criaturas que são perigosas exatamente porque a maioria das pessoas não estava esperando por elas. E é exatamente isso que acontece com quem fica esperando o momento certo para começar a investir. Mano, a janela existe, ela passa e você não tava nem posicionado para isso. Eu quero te apresentar a AMB, que é a maior plataforma de ativos digitais da América Latina, com mais de 4 milhões de clientes. Além do Bitcoin, a AMB oferece também outros ativos digitais, o que significa mais de uma possibilidade de diversificar e proteger o que você tem. Se você tem curiosidade sobre o assunto, mas nunca soube por onde começar, o momento é agora. Abrir uma conta na AMB é gratuito, meu amigo, e para quem tá chegando tem uma condição especial aqui. Você abre sua conta pelo link que tá aqui na descrição, usando o cupom GANHE25 no cadastro, e faz qualquer movimentação de pelo menos R$50 em qualquer ativo da plataforma. Em até 7 dias, meu amigo, você recebe R$25 de crédito, direto na sua conta para você usar como você quiser. E nas primeiras 24 horas após a abertura da conta, novos clientes têm taxa zero, sem nenhuma cobrança para você dar esse primeiro passo. A AMB opera dentro das regulações do Banco Central, da CVM e da Anbima, então pode ficar tranquilo porque é uma plataforma regularizada. Você pode abrir a conta agora, conhecer a plataforma e decidir quando faz sentido movimentar alguma coisa para você. O link tá aqui na descrição e no comentário fixado. Mano, e agora de volta pra ilha, porque a gente tem 4 criaturas pela frente e a lista ainda vai surpreender muito você. No número 4, ele representa talvez a ameaça mais traiçoeira de toda a ilha, não pelo que ele faz quando te ataca, mas pelo fato de que você não sabe se ele está ali perto ou não, entende? O Vine Stranger é um nome que aparece nos materiais de produção da Legendary para a criatura que habita a mata fechada da ilha utilizando a própria vegetação como parte do corpo. A composição dos estranguladores de vinhas permite que eles se camuflem na copa das árvores e se escondam à vista de todos, tanto de presas quanto de predadores. Sua pele se assemelha muito à cor e à textura de uma árvore, enquanto suas pernas vestigiais são decoradas com protuberâncias semelhantes a folhas, ou seja, a camuflagem perfeita. Uma curiosidade é que os estranguladores de vinhas e as árvores que habitam parecem ter uma relação de troca de favores, sabe? As árvores fornecem abrigo e os estranguladores de vinhas fornecem fertilizantes com os restos das suas vítimas. Eles também possuem 2 braços com garras e uma pinça no abdômen, que usam apenas para locomoção e para se agarrar à árvore. Esses apêndices permitem que eles se pendurem em galhos maiores com a barriga voltada para o chão. Como o próprio nome sugere, os estranguladores de vinhas usam seus tentáculos fibrosos e os músculos para poder se enrolar nas presas desavisadas e as engolir em seus estômagos abertos, onde são sufocadas e dissolvidas. Para você entender por que isso é tão difícil de conseguir sobreviver, o problema não é só a força do ataque, o problema real é a ausência de um ponto focal da ameaça. Quando um Skullcrawler te ataca, por exemplo, você sabe de onde o perigo está vindo e pode tentar se mover na direção oposta. Quando um desses estranguladores age, a ameaça está ao redor de você, em todas as direções ao mesmo tempo. Não tem só a boca enorme se abrindo na sua frente, né? Não tem só um conjunto de patas se aproximando de um ângulo específico, mas sim a floresta ao redor de você. Ele está no nosso número 4 porque o habitat dele, embora amplo dentro da floresta fechada, tem um limite. Em área aberta, sem vegetação densa ao redor, ele perde a principal vantagem, mas dentro da mata ele é o motivo pelo qual atravessar um trecho de floresta que parece tranquilo continua sendo uma decisão que você pode não ter a chance de rever. Seguindo aqui para o nosso número 3, eu tenho uma criatura que a maior parte das pessoas que assistiu Kong e a Ilha da Caveira nunca ouviu falar, porque ele não aparece no filme. Os Death Jackals foram apresentados nas HQs Skull Island: The Bird of Kong. Os Chacais da Morte são predadores terrestres de tamanho médio dentro dos padrões da ilha. São menores que os Skullcrawlers, né, mas na real são menores que a maior parte das criaturas que aparecem em cena de forma proeminente. E é exatamente isso que os torna perigosos. Pensa comigo, eles são super espécies reptilianas canibais. São predadores esguios, né, velozes e vorazes, com em torno de 1,8 a 3,6 metros de altura, espinhas expostas, sangue branco leitoso e comportamento frenético, chegando a devorar a si mesmos. Além disso, eles utilizam do terreno de forma ativa e inteligente durante toda a caça. Eles identificam uma presa maior, dividem o bando em supergrupos com funções diferentes e usam a topografia da ilha para poder guiar a presa para uma posição onde o terreno favorece o grupo atacante. Isso não é
é um comportamento simples de perseguição, mano. Isso é prova de que eles têm um nível absurdo de comunicação e de planejamento coletivo durante a própria caça. O que os coloca no nosso número 3 é uma combinação de fatores que raramente aparecem juntas. Tamanho suficiente para ser individualmente ameaçador, comportamento de caça cooperativo com uso inteligente de terreno e o fato de que eles operariam justamente nos momentos em que o grupo humano se dispersa ou perde coesão. Em qualquer expedição à ilha, a maior parte das baixas acontece quando alguém se separa. Os Death Jackals são o motivo pelo qual se separar do grupo na Ilha da Caveira é uma sentença de morte. Seguindo aqui para o nosso número 2, eu tenho a Lula do Pântano, né? O nome oficial dela dentro do Monstroverso. Classificada também pela Monarca com o nome científico Gigantus leviapus. Ela aparece em Kong Skull Island, né? Aparece na HQ Kingdom Kong e aparece na novelização oficial do filme, com uma cena que a maioria das pessoas não conhece porque não leu o livro, né? E cada uma dessas aparições acrescentam um detalhe sobre ela que faz o quadro geral ficar progressivamente mais preocupante. A cena do filme acontece depois da batalha do Kong com os helicópteros da expedição. O Kong tá num pântano, se recuperando dos ferimentos, bebendo água, e é aí que ele percebe a Lula do Pântano espreitando abaixo da superfície. A criatura estava lá embaixo, parada, esperando, e o Kong, que já tem décadas de experiência sobrevivendo nessa ilha, ainda precisou identificar ativamente a presença dela antes de agir. Mas aqui vem o detalhe que o filme não desenvolve e que a Monarca registrou no perfil oficial dela. Os tentáculos da Lula do Pântano têm força suficiente para imobilizar um Kong jovem, não para matar, né, não para vencer, mas para imobilizar. Isso significa que enquanto ela não conseguiu segurar o Kong adulto tempo suficiente para conseguir fazer algum tipo de diferença contra qualquer outra coisa naquela ilha, a história seria diferente. Para a escala humana, 8 braços compridos com ventosas de uma criatura que tem esse nível de força muscular não precisa de muito tempo para conseguir resolver o problema, né? Mas a força dos tentáculos não é nem o mecanismo mais perigoso dela. O perfil da Monarca descreve um sistema de ataque que não tem paralelo direto em nenhum predador aquático real. As mandíbulas em forma de bico dela ficam escondidas dentro da cabeça, cobertas pela carne elástica do próprio corpo, e quando ela decide usá-las, elas giram. A criatura não precisa alcançar você, ela cria uma corrente que faz você chegar até a boca dela. E tem um terceiro mecanismo que a novelização oficial explora numa cena que vale mencionar aqui. Uma Lula do Pântano ataca um dos sobreviventes da expedição, né, o Slívico, que consegue cortar um dos braços dela com ajuda. A forma como ela é literalmente eliminada é com um sinalizador disparado direto no saco de tinta dela, porque a tinta é inflamável. A mesma nuvem de tinta que ela usa como defesa é também um ponto onde um sinalizador ou qualquer fonte de fogo vira uma sentença. A Monarca também classifica ela como uma superespécie, não como um titã, justamente pela durabilidade limitada que ela tem, né, quando o Kong demonstrou matar ela sem esforço aparente. Mas essa classificação diz respeito à posição dela na hierarquia em relação a criaturas como o próprio Kong. Em relação a qualquer ser humano tentando cruzar as regiões pantanosas da ilha, a equação é completamente diferente disso. E chegamos ao nosso número 1, e eu sei que para boa parte de quem tá assistindo isso, a chegada dos Skullcrawlers no topo da nossa lista não é uma surpresa, mas deixa eu te explicar porque eles estão aqui não pelo óbvio, né, mas pelo que raramente é discutido sobre eles. Porque o argumento real para eles ocuparem o nosso número 1 é muito mais sólido do que simplesmente são os maiores predadores da ilha. Os Skullcrawlers, chamados de Nozuki pelos Iwis, o povo nativo da Ilha da Caveira, né, que vive lá há gerações e que construiu toda uma relação cultural e espiritual com as criaturas do lugar, são répteis bípedes que habitam as cavernas subterrâneas da ilha. Eles aparecem várias vezes em Kong e a Ilha da Caveira e são apresentados desde o início como a razão pela família do Kong ter sido exterminada. O Hammurabi, o maior deles, que o filme apresenta como The Big One, foi o responsável direto pela morte dos pais do Kong, num flashback que aparece cedo no filme. Os Skullcrawlers menores, os filhotes e os adultos jovens que aparecem em grupo no filme, já tem um porte que tornaria qualquer um deles uma ameaça catastrófica para qualquer ser humano. O Hammurabi está numa categoria completamente diferente. No filme de 2017, ele tem um tamanho que é comparável ao próprio Kong jovem. Estamos falando de uma criatura com aproximadamente 25 metros de comprimento, com uma velocidade de deslocamento que o tamanho não sugere. Mas o tamanho, mais uma vez, não é o argumento principal. O que torna eles tão eficientes como predadores é uma combinação de fatores muito específicos. Primeiro, eles usam uma rede de cavernas subterrâneas como base e como um sistema de deslocamento. Isso significa que eles têm mobilidade por baixo da ilha inteira, né, podendo emergir em qualquer ponto onde exista uma entrada ou saída do sistema de cavernas. Segundo, a velocidade de deslocamento deles é desproporcional ao tamanho que eles têm. Eles mudam de direção rapidamente, né, usam o terreno para poder acelerar e tem um tipo de agilidade que você associa a animais muito menores do que eles. Isso elimina qualquer ilusão de que se você se manter distante você vai estar seguro, né, quando o Skullcrawler está ativamente
ativamente te perseguindo. Terceiro, a agressividade deles não tem limite contextual. Eles não caçam por fome exclusivamente, né? Os Ziwi descrevem eles como uma corrupção dentro do ecossistema, como algo que consomem sem razão além do consumo em si, sabe? Essa característica é confirmada pelo comportamento que o filme mostra. Eles não param de atacar quando estão alimentados. Eles não recuam diante de uma ameaça maior sem nenhum enfrentamento. Eles continuam atacando mesmo quando estão claramente em desvantagem numérica. E fora isso tem o Hammurabi. O filme o chama de The Big One porque ele é literalmente isso, o maior Skullcrawler documentado. Mas o que destaca ele dos outros não é só o tamanho. Existe uma menção nos materiais da Monarca que descreve o Hammurabi como o único Skullcrawler registrado que demonstrou comportamento estratégico. Ele tinha um pensamento cognitivo que os outros não tinham. Eles não estão aqui por serem os mais famosos, né, ou os mais imponentes visualmente. Estão aqui porque quase apagaram do mapa uma linha evolutiva que produziu o próprio Kong. A questão do que aconteceria com qualquer ser humano que pisasse no território deles sem proteção tem uma resposta bem direta, né, meu amigo? Então já deixa o like, segue o canal. Fique com Deus, um abraço a nós, tchau.